lei imobiliária, o guia legal completo para investidores imobiliários e senhorios em Portugal. Tenho aqui comigo o Dr. Sérgio Vaz, solicitador e meu amigo pessoal. Sérgio, cumprimento. Ainda não nos tínhamos visto e, portanto, agora cumprimentamos-nos aqui. Mas vamos aqui ter uma conversa perfeitamente informal sobre o livro e, essencialmente, aquilo que poderá esperar do livro depois de o adquirir. Sérgio, antes de mais, queria-te agradecer por estares aqui, tirares um pouco do teu tempo e vires aqui falar do teu livro e, naturalmente, agradecer-te o facto de teres aceito o meu repto de escrever este livro, porque é, de facto, uma coisa que eu queria ter tido quando eu comecei a investir. Aliás, a nossa relação começou por aí, eu fui teu cliente, perguntei-te na altura coisas muito complicadas de direitos de preferência de uma câmara local que queria, que executou, aliás, o direito de preferência que tinha num imóvel que eu queria comprar. A nossa relação começou aí, na altura não havia nada desta natureza. Exatamente. E é com orgulho que eu te lancei o repto e é com um profundo agradecimento que eu tenho para contigo teres trabalhado tão arduamente e eu ter acompanhado o processo árduo e até de falta de tempo que tinhas e teres que deixar de dar tempo aos teus, não é? E à tua família para um projeto de um livro que é sempre muito, muito exigente e, portanto, agradeço-te muito essa atitude. A primeira pergunta que tenho para ti era quem é o Sérgio Vaz, de onde é que vens, o que é que fazes, etc. Eu já te introduzi no sentido em que disse que comecei a trabalhar contigo. Exatamente. E recorri aos teus serviços de solicitadoria. Mas antes de mais, olha, deixa-me agradecer portanto, este convite para estarmos aqui nesta conversa de sofá, neste momento agora. É importante tanto além de mais seres um excelente amigo cuja amizade se cimentou ao longo deste tempo que nos conhecemos, como disseste muito bem, começámos, portanto, o nosso conhecimento através do contexto profissional, portanto, e espero ter correspondido às tuas expectativas. Claro que sim, tanto é que adquiri o imóvel, como sabes, exatamente, e convenci a Câmara e correu bastante bem. E correu muito bem esse negócio, exatamente. Pronto, o nome, portanto, já fui apresentado, portanto, o meu nome é Sérgio Vaz, eu sou solicitador aqui na cidade da Guarda. Eu tenho um escritório, portanto, na parte central, portanto, da cidade, muito bem localizado, portanto, com um espaço muito moderno. Trabalho também com uma colega solicitadora e também tenho duas advogadas que também a quem presto algum apoio também e partilhamos ali algumas ideias e conhecimentos. Agora, portanto, eu já estou na área, portanto, jurídica há cerca de 20 anos, portanto, já trabalhei com advogados, trabalhei na Ordem dos Advogados e já há alguns anos, desde que concluí, portanto, a minha licenciatura, o exame de acesso à Ordem e essas coisas todas, e sempre tive, de algum modo, ligado, portanto, ao imobiliário, porque o imobiliário, pese embora, por vezes, pense que é algo que não estamos ligados, mas nós estamos sempre ligados aos imóveis. Claro. Nós moramos nos imóveis, dormimos nos imóveis, mas depois há aquela parte toda que tem que ser tratada, desde, como tu referes, e muito bem portanto, nos vídeos que publicas, portanto, desde o nascimento do imóvel, à sua construção, à sua rentabilização, à sua comercialização, arrendamento, tudo está envolvido. Os imóveis estão sempre presentes. Aliás, é exatamente por causa disso, Sérgio, que os imóveis serem tão importantes, especialmente no investimento imobiliário, e a parte legal ser tão relevante, que eu te lancei este repto de escreveres este livro, porque eu queria mesmo ter este manual para mim e achei que a comunidade que nos segue e todos os investidores imobiliários em Portugal... Aliás, Artur, deixa-me até interromper-te, este livro vai ser se calhar, o livro principal que vou ter na minha biblioteca no escritório. Porque ele é extremamente importante e, como já referi, ele é uma compilação. Para ti também para mim também, e eu sei que ele vai me ajudar mesmo no meu dia-a-dia. Ótimo. Okay. E tenho a certeza que todos os investidores têm aqui informação valiosíssima e detalhes legais para os quais devem prestar atenção, etc. Acho que é uma compilação fantástica, mas já vamos falar mais disso. Exatamente. Portanto, eu também te lancei o repto pela tua ligação, primeiro pelo profissional que és como solicitador. Claro que eu não ia convidar uma pessoa que não achasse que era um bom profissional,
essa experiência veio do meu contacto profissional contigo, Exatamente. de me ter primeiro tornado teu cliente e depois ver a tua capacidade, mas também da tua ligação imobiliária, de vários projetos que tens, inclusivamente fazes escrituras com extrema regularidade hoje em dia. Exato. Fui também acompanhando o teu, apesar de já estares há quase 2 décadas no ramo da solicitadoria / advocacia, na área da justiça, na área digamos jurídica assim, em geral, eu jurídica, tenho visto a tua ascensão, por assim dizer. Pronto, a segunda pergunta que eu te fazia é, eu já disse porque é que eu te convidei a escrever este livro, não é? Para a Arrow e para nós. Queria te perguntar porque é que tu aceitaste o desafio, porque é que leste este livro. É assim, Artur. Portanto, antes de mais, foi um regozijo muito grande. Portanto, o convite que tu me fizeste, por reconheceres algumas capacidades para não só algumas, para poder, variadíssimas capacidades, para acho que eras a pessoa certa para escrever este livro. Na realidade, já era um bichinho que estava cá dentro, porque eu, ao longo da minha vida académica, por exemplo, sempre fui uma pessoa que sempre passava tudo limpo e passava o conhecimento, portanto, já aos meus colegas. E eu sempre tive o gosto por escrever, portanto, pela escrita, e sempre tive o cuidado de passar a informação de forma simplificada, porque nós temos excelentes livros no mercado, de pessoas doutas, com extremo conhecimento, de livros jurídicos, extremamente mais completos que este, mas são muito técnicos. Claro. Ou seja, precisamos de ser pessoas ligadas à área jurídica para conseguir, muitas vezes, interpretar. E por vezes até há certas situações que não é fácil porque a lei é muito subjetiva e por vezes para conseguirmos interpretar aquilo que lá está, claro. não, muitas vezes em certas situações não é muito claro, aquilo não é matemática, portanto aquilo é um bocado subjetivo. E eu, para colmatar, portanto, essa situação, porque eu procurei no mercado e não consegui encontrar no mercado literário, portanto, nenhum livro com estas características. No fundo, e assim, pronto, uma vez que tenho este convite, eu tenho o desejo de escrever um livro, vamos colmatar essa falha que existe. Claro, Portanto, que foi exatamente aquilo que me fez convidar. Exatamente. E já agora, existem vários livros escritos por juristas para juristas, isto exatamente. É algo totalmente diferente, não existia nada assim no mercado. Quando tu verificaste também essa falha, de certa forma em conjunto verificámos essa falha, exatamente. Ficaste surpreendido de não haver nada assim no mercado, exatamente. Não é? Com esta linguagem simples para investidores que procuram informação rapidamente, mas informação jurídica assertiva no mercado, não é? Exatamente. Eu depois tive o cuidado de fazer algumas pesquisas, tanto nas editoras mais reconhecidas a nível nacional, efetivamente verifiquei que não existe nenhum livro assim com estas características. E se não existe, então vamos fazer existir, não é? Claro, então, exatamente, é essa a atitude. Vamos em frente e começamos, pronto, deitamos mãos à obra e começamos então a trabalhar, portanto, no livro. Mas digo-te uma coisa, Artur, o primeiro capítulo, e tu também acompanhaste um pouco de perto essa situação, o primeiro capítulo, quando escrevi, eu estava convencidíssimo que estava a escrever aquilo de forma extremamente simples, toda a gente entendia. E tu tens conhecimento que nós mandámos aquilo para a revisora e que a revisora, de facto, devolveu-nos lá aquilo a dizer... Com umas frases... Uma série de parágrafos muito técnico, um pouco complexo de entender... E eu então disse, Paulo, mas eu pensava que isto estava acessível para o público, tanto em geral, afinal, o meu conhecimento jurídico do dia-a-dia, que me leva a escrever aquilo de forma, forma natural, digamos assim, não é? Exato. Afinal, estava a ir um pouco no sentido daquilo que é a grande maioria, portanto, dos juristas em Portugal. Certo. É que eu não estou a dizer que eles... estão a fazer algo de errado, muito pelo contrário. Tudo é necessário, tudo é preciso. Mas o que acontece muitas vezes é que, inconscientemente, quando estamos a escrever e quando estamos inseridos no meio, portanto, neste caso, na área jurídica, nós inconscientemente, como são os termos que nós lidamos no dia-a-dia, claro. facilmente empregamos, portanto, vários termos jurídicos inconscientemente. Claro. E então aí é que eu tive que repensar, tanto de algum modo, dizer assim, calma, se eu estou a fazer um livro que é para marcar a diferença, não é? E por outro lado, que consiga chegar, portanto, ao outro lado, vou escrever um livro em português de Portugal.
Exatamente. Como, aliás, uma expressão que ficou a partir... Exatamente. Portanto, ou seja, algo que dos 8 aos 80, pelo menos, que claro, qualquer que pessoa... toda a gente... enfim, que pegue no livro e que consiga entender, portanto... os vários contratos que estão a... Sem grande formação jurídica, não é? Aliás, nenhuma. Nem precisa ter grande formação mesmo jurídica. Sem formação jurídica. Eu disse já agora sem grande formação jurídica, porque eu, não sendo nem pouco mais ou menos um jurista, como investidor imobiliário já me deparei com tanta coisa. Exatamente. E como não havia este manual, eu próprio tive que ir à procura de muita coisa, não é? E de certa forma tornei-me aqui um bocadinho jurista nesse sentido que eu estou a dizer, da mesma forma que me tornei fiscalista, porque conheço bem a parte fiscal do imobiliário em particular, não do resto do Código Fiscal. Todos os investidores temos um bocadinho dessa, que é algo que usamos bastante, e foi por isso que eu disse, sem grande formação. E essa, no fundo, é a próxima pergunta. O público-alvo do livro. Eu acho que é um livro que alguém... Está escrito em português de Portugal, não é? Portugal, e é óbvio que isto é apenas uma piada, por assim dizer, que não tem nada a ver com o português do Brasil versus o português de Portugal. É um português de Portugal no sentido em que é acessível para qualquer pessoa que não tenha formação jurídica, que é isso que se pretende. O público-alvo que eu pedi ao Dr. Sérgio Vaz para ter em mente quando ele escreveu este livro eram os investidores imobiliários. Exatamente. Acaba por ser um livro direcionado para muito mais gente do que os investidores imobiliários, embora os investidores imobiliários terão aqui tudo aquilo que necessitam, não é? Exatamente. Na tua opinião, que outras classes e outras pessoas é que poderiam beneficiar do livro? Artur, portanto, é assim, além de, pese embora, portanto, o livro à partida tinha sido elaborado para investidores imobiliários ou para senhorios. Portanto, exatamente. De grosso modo seria esse, digamos, o principal público-alvo, mas depois da concepção do livro, quando chegou ao final, eu percebi-me que o livro final serve para qualquer pessoa. E podemos incluir aí os próprios solicitadores, os advogados, bancários, portanto, mediadores imobiliários, enfim, todo o conjunto de pessoas que no seu dia-a-dia lida com imóveis, ou mesmo só por mera curiosidade, mesmo não lidando, e que num futuro próximo passe a querer, claro. Porque assim, o investidor não nasceu investidor. Exatamente, exatamente. Enfim, uma das coisas que eu digo nos meus vídeos, não nasci investidor, nem com dinheiro lá. Há pessoas que começam aos 20, há pessoas que começam aos 50 e outros aos 60. Exatamente. Nunca é tarde para começar. Agora, como eu digo no meu livro, se te recordas, o Ray Kroc, que no fundo levou o McDonald's para uma instanciazinha em San Bernardino até ao mundo todo, não é? Exatamente. Começou aos 60 anos, essa tarefa. E fez o sucesso que todos nós conhecemos nos dias de hoje. Nunca é tarde. Portanto, daí que este livro acaba por ser uma ferramenta, tanto de início, pode ser um livro de cabeceira, portanto, porque não é um livro maçudo, uma pessoa que minimamente tenha um pequeno interesse sobre imóveis e começar ali a pegar, basta começar por pegar no índice, não é? Se começar pelo índice, e o índice está tão bem estruturado, não é? Porque nós... que acaba por ser mesmo um manual, não é? Acaba por ser um manual. Dissemos o guia legal completo, ou o manual, não é? Ou seja, vamos supor que eu quero fazer um contrato de empreitada, por exemplo. Tem muitas nuances que as pessoas em geral até desconhecem. E não é a mesma coisa eu chegar à internet, fazer uma pesquisa, contrato de empreitada, e sai um contrato. Mas aquilo é uma coisa cega, uma coisa vazia que ou sabemos o que estamos a fazer, ou então, por vezes, podemos estar a penalizar-nos e fazer coisas incorretas. Eu acho, de resto, aliás, que aqui o ponto central é que a consequência de não sabermos fazer algumas destas coisas é brutal em termos até monetários, não é? Portanto, há aqui erros que facilmente se traduzem em milhares ou até centenas de milhares de euros, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que de facto é absolutamente crucial. Era super importante haver este manual e acho que a missão deste manual, estou-lhe a continuar a chamar manual, sim. Por isso mesmo é crucial. Claro. Tocaste aí também na questão de que qualquer solicitador ou advogado possa tirar imenso valor disto. Eu acho que qualquer solicitador ainda a estudar tem aqui outro manual, desta vez num ângulo de estudo, não é? Diferente,
não de consulta, mas de estudo, do qual vai aprender muito e Exatamente. ficar muito mais bem preparado, não é? Eu, por acaso, já falei com uma colega com quem partilhei um pouco essa informação do livro, e ela disse-me: Artur, se eu tivesse tido este livro quando andei a estudar, eu tenho a certeza que certas coisas que abordas aqui tinha facilmente apreendido. Conceitos que nós aprendemos lá que são extremamente complexos. Exato. Porquê essa questão? Este livro aqui tem 3 vertentes que posso realçar. Primeiro, como já referi, a linguagem simples que está usada tanto em português de Portugal. Em português de Portugal, exatamente. A segunda situação é que, em casos concretos que eu explico e que eu entendi que possam ser de mais difícil interpretação, eu tive o cuidado de usar exemplos. Ou seja, certo. Um exemplo muitas vezes vale mais que 1000 palavras, costuma dizer. Portanto, ou seja, e mais do que até no meu livro, neste fazia ainda mais sentido ter exemplos, que no meu é um bocadinho mais difícil de generalizar, mas há aqui, lembro-me de exemplos que... Várias situações que eu estou a explicar num contexto de determinado assunto, e eu disse, mas ainda posso explicar melhor. E a forma de explicar melhor usamos um exemplo prático para realçar. É efetivamente, portanto, as minutas que aqui tem. Portanto, ou seja, ele tem minutas bastante completas, podem ser muito mais elaboradas, portanto, ou seja, porque isto é assim, estas minutas aqui, como o próprio nome diz mesmo, são minutas. Claro. É uma base de trabalho do contrato. Não é? Eu poderia muitíssimo bem pegar e colocar uma minuta básica. Claro. E depois cada pessoa, mas eu tive o cuidado de ir um pouquinho mais além. Ou seja, essas minutas que tenho aí, até dar-se-á o caso de, quando formos fazer um contrato, quem pegar e quiser utilizar, tanto na sua atividade, seja de investidor ou de assessoria ou o que seja, pode até suprimir algumas das cláusulas que estão lá, porque podem não fazer sentido. Não querer naquele caso em específico. Agora é assim, os contratos que aí estão, alguns deles, eu agora por acaso há pouco tempo, acompanhando o teu blog, efetivamente vi lá uma questão de um seguidor que dizia: eu agora chegou o final contrato e tal, e entretanto... Talvez no nosso grupo de Facebook, não? Como eu acompanho os vários, exatamente. E dizia que como é que eu agora consigo, portanto, que a pessoa saia do imóvel. E, efetivamente, é assim, essa pergunta só denota que o contrato de arrendamento foi mal elaborado. Exatamente, não é? exatamente. Porque se o contrato de foi aquilo que eu pensei lá. Se o contrato de arrendamento tivesse algumas das situações, não era preciso todas, mas algumas das situações precavidas, a questão, a situação seria logo... Claro. E eu, curiosamente, portanto, quando pus um pequeno comentário, eu até disse... um contrato de arrendamento bem elaborado, até o incumprimento do arrendatário nos faz ganhar milhares de euros. Exato. E a coisa ficou ali um bocadinho no ar, não é? Vaga. Assim, mas como é que é possível? É possível. Exato. Há uma série de critérios, inclusive no teu livro também faz questão de mencionar algumas coisas, portanto, de como é que devemos selecionar, por exemplo, os arrendatários, cuidados a ter. Neste mesmo livro também tem lá uma série de elenco ali, uma série de situações que devemos ter cuidado para que... queres um exemplo muito prático? Aparece-me ali o senhor, passa a expressão, um pedinte a querer arrendar o meu imóvel, ele tem as melhores intenções para dizer que quer pagar e depois chega ao final ele nem sequer rendimento tem. Quer dizer, temos que ser seletivos e saber escolher um arrendatário que nos interessa e que, no fundo, não venha a gerar problemas para mim, porque para ele está sempre bem, se ele não tem dinheiro ele entra e depois para sair às vezes é uma carga de trabalho. É uma chatice, temos que ter uma série de Mas independentemente da seleção dos inquilinos, deve haver esta questão de um contrato de arrendamento logo bem elaborado e estruturado à partida, vai salvaguardar logo uma série de situações, imensas situações, seja uma fiança, por exemplo, seja uma garantia bancária, seja um seguro de arrendamento. Eu acho que são coisas que aqui estão bastante bem traduzidas para português simples e para que qualquer pessoa de facto possa tirar partido. Eu estava aqui já agora, há bocado, a ir pelo índice. Tens aqui, começas com o contrato de promessa, compra e venda, que eu acho que é absolutamente fulcral. Desculpa-me interromper. O livro está, no fundo, estruturado mais ou menos pela ordem lógica do acontecimento das coisas. Mais ou menos porque...
Mas agora... Portanto, CPCV passas para o contrato de compra e venda, não é? No fundo, a escritura, um DPA ou a escritura, não é? Era chamado, exatamente. Propriedade horizontal, portanto, já depois da aquisição do imóvel, a locação, contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento tem aqui também uma parte muito significativa. O contrato de arrendamento é um dos contratos que é mais extenso no nosso Código Civil. Portanto, e ele mereceu aí um conjunto de páginas, portanto, obviamente que não vamos entrar a fundo na situação, mas o essencial aquilo que é mesmo suficiente. Contrato de mediação imobiliária depois, que tem aqui coisas já agora super importantes também para agentes imobiliários e que eu como investidor aprendi aqui um truquezinho absolutamente crucial e que de certeza que me vai dar jeito, que eu espero ainda ter muitos anos de investimento imobiliário pela frente. Contrato de empreitada, também aprendi aqui coisas importantes e contrato de de empreitada que também é tal situação que muita gente não sabe que o contrato de empreitada pode ser obrigatório. Exatamente, e as exatamente. Foi uma das coisas que... Lá está, eu fazia algumas destas coisas que a questão intuitivamente não tinha o suporte legal que agora enfim, alguns contratos terás visto, mas... Se bem que uma coisa importante, Artur, o facilitismo muitas vezes traz sempre os dissabores, não é? Claro, portanto, claro. A confiança na pessoa, quer dizer, se por um lado a confiança entre as partes pode levar à não realização de um contrato, a mesma confiança também pode levar à realização do contrato e fica a questão salvaguardada, firmada num documento legal e a confiança é recíproca. Não é pelo facto de duas pessoas terem confiança que não se vai... Exatamente. Deixar de fazer um até contrato. Porque se há confiança, mais uma razão para precisamente, a confiança tanto pode ser vista por um lado como pelo outro, a não ser que já de uma das partes à partida exista uma má-fé de alguma situação. Mas, caso contrário, alguém que esteja sempre boa fé, está sempre disposto a assinar e a fazer e a colocar um fiador no contrato de arrendamento, que é uma coisa que eu digo nas vidas, não é? Depois imposto e constituição de empresas, duas coisas fulcrais, e depois o apoio jurídico, e para mim é algo também muito, muito importante, litígios, especialmente a forma de evitar litígios, não é? E como alguém se defender, os custos inerentes, portanto, a litígios na justiça, além de elencar os litígios absolutamente comuns no imobiliário. No imobiliário, portanto, só para tem aqui, de facto, só para terem mesmo uma ideia geral, portanto, quais são os tipos de processos que existem, que eu acho... podem, no fundo, ir numa situação de incumprimento, que tipos de processos podem ser impulsionados, não é? Também falo um pouco dos custos da justiça, só para terem também algum conhecimento, também... Enfim, mas assim, estruturalmente eu acho que está não iria adicionar mais porque eu acho que tem tudo, cobre tudo, de facto. Pronto, em minha opinião, iria perder um pouco o leitor, o público-alvo, digamos assim, deste livro. Há coisas que não lhes interessa saber, portanto, querem saber só o que é, porquê, como é que deve fazer, que custos é que tem, são essas perguntinhas que está tudo aí explicadinho de forma clara e concreta, exatamente. As minutas são também, como tu disseste, um ponto absolutamente fulcral. Claro que depois cada senhorio, cada investidor terá que exatamente ajustar à sua realidade. Eu acho que fizemos aqui um esforço muito grande para incluir todas as minutas. Acho que não há... Os contratos todos, não é? Aliás, e o contrato de arrendamento, inclusive, até tem várias minutas, inclusive, além de ter o contrato de arrendamento, tem dois tipos de contrato de arrendamento. Exatamente. Portanto, um a termo e outro certo e outro a termo incerto, não é? Exato. Além do mais, tem uma minuta de base, como é que se deve pedir o aumento de renda. O aumento não é o termo correto, é a atualização de renda, assim é que é. A atualização de renda, que tem que ser pedida, mesmo que já esteja precavida no contrato, não é? Portanto, mais uma das coisas, prazo, exatamente, para não perder, enfim, há uma situação... Isto porque eu estou a dizer este caso em particular, desculpa, porque há investidores que pensam que simplesmente pelo facto de estar num contrato de arrendamento, que é automático. Exatamente. Assim, depois a questão dos coeficientes, que é extremamente importante, retroativos, lá está, há aqui coisas absolutamente há questões efetivamente que cruciais e que não encontramos em lado nenhum, especialmente eu acho que... De forma assim clara. Exatamente, clara e reunida, quer dizer, não vejo nada em Portugal que a pessoa possa adquirir por... não chega a 20 euros este livro e ter uma compilação brutal de todas as minutas em imobiliário. Ou seja, o valor deste livro é muito maior do que o preço que ele... E foi isso que tentámos desde o início fazer e acho que está... Exatamente. Não tenho dúvidas nenhumas que alguém compre este livro por
por 17,99. Eu comprava esse livro se não sendo eu a escrever e posso ser suspeito daquilo que estou a dizer naturalmente, mas se eu encontrasse no mercado, eu comprava esse livro. Eu digo isso imensas vezes e comprava porque é um livro que, na minha própria atividade, vou ter ali uma série de... Como tu disseste, tens um manual no teu próprio escritório que te vai servir de consulta a ti próprio. Portanto, isso diz tudo, não é? Sem dúvida. A nível de design e capa, espero que estejas contente com o resultado. Está fantástico. Fizemos um esforço para que ficasse na linha. Tem umas cores muito apelativas, tem a própria imagem da capa do livro excelente. Consegue-se perceber tanto tudo, ou seja, o domínio e da lei, mas imobiliária, as minutas, enfim, está bastante bem. As cores bem escolhidas, portanto... mostra que efetivamente é um livro que possamos dizer que é um livro da coleção, tanto daquele que iniciou com Claro. Que era essa a ideia, fizemos um esforço grande para ter um triângulo de livros. O próximo será sobre a área fiscal, eu já falei disso, por isso é que estou aqui a mencionar. Um triângulo de livros essenciais para qualquer investidor imobiliário em Portugal. A CAP, já aqui houve um improvement relativamente ao meu, uma atualização e um melhoramento evidente, mas segue na mesma linha. A editora também está a fazer um esforço para melhorar algumas coisas e acho que ficou bastante bem espelhado neste livro. Com toda a sinceridade, acho que, claro que também já temos mais expertise nesta área, mas acho que o resultado do teu ficou ainda melhor do que o meu e eu já estava bastante satisfeito com o meu. Eu gostei imenso do teu livro, do design, é assim, os livros, efetivamente, o importante é o conteúdo, não é? Claro que sim, mas focando-nos na parte do design, a parte do design também é também é chamativa, também é apelativa. E muitas vezes o design ajuda na venda do livro, não é? A pessoa vê e relaciona-se com o design e portanto, não vale a pena dizer que é só o conteúdo, mas colocando a coisa muito apontada para o design, eu de facto estou muito contente com o design final. E que segue na mesma linha, mas que tem aqui já algum melhoramento. E começou a olhar para o livro só pela capa, quase que só pela imagem visual, que nos transmite, consegue logo perceber que tipo de livro é. Eu tenho a certeza que se esse livro estiver, portanto, bem exposto, ou seja, no meio de um conjunto de livros, esse chama a atenção. Chama a atenção. A pessoa, eu dou o passo seguinte, a pessoa vem aqui, consulta o índice e diz, vê duas ou três coisas e diz, isto interessa-me, eu quero levar isto para casa. Acho que sim. Sumariamente eu acho que é isto. Sérgio, o que é que achas que gostarias, não sei se tens mais alguma coisa que gostarias de dizer? É assim, Artur, falámos o essencial, efetivamente, muito haveria a dizer. Claro, diríamos aqui, quer dizer, agora dava para aqui, naquelas nossas conversas de 5 minutos que acabam por ser 3 horas. Temos essa particularidade. São só 5 minutos e depois 3 horas. E eu digo, não, mas muitas vezes eu chego ao escritório e digo, Sérgio, impreterivelmente 5 minutos eu tenho o carro ali mal estacionado. E passado 3 horas ainda estamos ali a conversar, é natural. Mas o essencial acho que ficou... Sem queremos estar aqui a aprofundar questões do livro, porque tive um cuidado especial neste livro que também convém relacionar, que é o seguinte: os livros jurídicos que falam sobre a legislação imobiliária geralmente têm os códigos, os artigos, e eu livrei tudo isso. Porque a pessoa que, no fundo, quer transacionar imóveis, quer investir, que quer arrendar, essa questão dos artigos não é tão relevante. Certamente que este livro teria um valor um pouco adicional se fosse escrito, digamos que, para um advogado, para um solicitador. Mas isso, no fundo, já há, não é? Não era o objetivo que nós... Mas é assim, também vamos ver. Um advogado e um solicitador têm os conhecimentos jurídicos, naturalmente, conhecem a lei, naturalmente. Muitas vezes é só a organização das ideias. Exatamente. Que documentos, que elementos... A capacidade de síntese e de passar a mensagem. É basicamente isso, porque sabem perfeitamente e muitos deles muito melhor que eu, certamente, onde encontrar. Muitas vezes é só, olha, está aqui esta coisa certinha, olha, é mesmo aqui que eu me vou orientar. Eu quero fazer uma escritura, um DPA, que documentos é que vou precisar. Está tudo elencado direitinho. Exato. E essa situação Outra coisa já agora é importante, tão simples como uma injunção. Tenho um cliente que tem um portfólio considerável, um portfólio imobiliário, dentro de uma empresa, e, portanto, é uma empresa que presta o serviço de arrendamento.
O inquilino dele é, por sua vez, também uma empresa bastante grande, que tem, de facto, um pagamento em atraso, e eu perguntei-lhe porquê é que ainda não fizeste uma injunção, e ele disse-me o que é isso. Eu disse, olha, vais ter que ler um livro que eu acho que te vai ajudar bastante, o que é e como é que se faz, etc. Correto. E como proceder. Portanto, Pronto, eu acho que... No entanto, só uma... Claro que sim, para força. porque, enfim, já falámos bastante do essencial do livro. É assim, o livro é uma base muito importante para quem for trabalhar com imóveis ou por mera curiosidade quiser ler sobre como é que funciona a parte legal dos imóveis, mas não dispensa naturalmente falar com um solicitador ou com um advogado em certas situações, porque há situações que o livro menciona porque o público tem que conhecer, na minha opinião, e estou a passar essa mensagem, essa informação, mas há situações que têm que contactar um profissional. Claro que sim. Aliás, o teu esforço em falar da procuradoria ilícita, não é? Exatamente. Que tiveste sempre em mente desde o início. Exatamente. Acho que é revelador disso, não é? Além do mais, isto não dispensa a consulta. Não dispensa, inclusive, é porque há certos contratos que obriga mesmo que seja feito, por exemplo, um reconhecimento presencial das assinaturas, exatamente. Ou um termo de autenticação, quer dizer, atos que o solicitador, ou seja, a validade do contrato depende da intervenção do solicitador nestes termos. Claro. Além do mais, quando o solicitador ou o advogado, naturalmente, quando eu falo sempre de ambos, não é? Está, portanto, a fazer um reconhecimento de uma assinatura ou um termo de autenticação, deve, não é obrigado, mas pronto, pelo menos um termo de autenticação, deve pelo menos ler o documento, se vier de fora e não for ele a fazê-lo, para ver se pelo menos o mesmo salvaguarda minimamente os interesses das partes e se o mesmo não está ali a colidir com nenhuma norma jurídica que possa vir a disputar uma nulidade ou uma anulabilidade no futuro do contrato. Portanto, é sempre importante ter sempre um solicitador ou um advogado a acompanhar, portanto, determinados atos que vão ser realizados, mas eu acho que, como qualquer livro, não é? O conhecimento nunca acaba aí. É uma coisa, aliás, que eu digo no meu livro. O meu livro também não dispensa a consulta de profissionais da área. Este também não, como nenhum livro dispensa, não é? Claro, agora, é curioso que, por exemplo, mesmo no workshop, as perguntas que foram sendo feitas no teu módulo estavam quase todas respondidas no livro. Tanto é que tu começavas a resposta por isso está no meu livro, mas eu dou-lhe a resposta. Mas isto também lá está. Estava lá tudo, não é? E perguntas de facto pertinentes e que as pessoas... Curiosamente, Artur, foram lá colocadas questões que eu às vezes pensei que até nem fossem dúvidas de ninguém. Claro, exatamente. Eu também, eu entendi essa parte por ser também investidor e por me relacionar ali com eles, mas acredito que qualquer jurista vai achar aquela pergunta, porque é que este indivíduo quer saber isto? Mas há ali razões, não é? E, aliás, é uma coisa que muitos juristas se calhar não teriam a capacidade de perceber que era informação necessária e útil para investidores. Exatamente. Pronto, Sérgio, nós estaríamos aqui como habitualmente estamos até às 500, não é? Acho que no essencial cobrimos o livro. Sérgio, agradeço-te mais uma vez o repto e tirares algum do teu tempo para vires aqui falar do teu livro. O meu muito obrigado. Muito, ok. E pronto, agora vamos também, a partir de 2019, fazer um esforço para ter componentes legais nos workshops, que no fundo vai aqui focar em certos aspectos do livro, mas há de ser um manual... Há de haver workshops, portanto, naturalmente que um pouco mais aprofundados do que mesmo assim do que está no livro, naturalmente, porque... Quer dizer, são formas diferentes de passar mensagens, correto, não é? Eu acho que, quer dizer, eu nunca conseguiria fazer um workshop que passasse todas as mensagens do meu livro, mas também nunca conseguiria escrever um livro que passasse certas mensagens que eu passo no workshop, não é? Portanto, são complementares. Embora o livro consiga passar muito bem certas dúvidas, certas questões que estão relacionadas com o imobiliário, nunca é a mesma coisa se estarmos no workshop. Exatamente. Ter as pessoas de viva voz a levantarem-nos as questões e as perguntinhas que muitas vezes, olha, realmente está no livro, mas explicado assim de viva voz. Até porque há pessoas que se calhar vão ler o teu livro, como acontece frequentemente no meu, que leem uma ideia no livro e dizem, eu li a ideia, percebi, mas tenho esta dúvida em cima dessa ideia, não é? Ou então
pensam que perceberam a ideia e, de facto, a comunicação escrita é diferente da oral. Naturalmente. E já aconteceu, um cliente de coaching, aliás, que me perguntou, já li o livro, já vi isso e a ideia é isto. E eu disse, não é isso. De facto, pode levar a esse contexto, mas é este. Exatamente. Portanto, o contacto presencial e o workshop, sem dúvida, vai ser um complemento muito importante. Muito importante. E que iremos ter em 2019. Exatamente. Pronto, sumariamente é isto. Muito obrigado por assistir à apresentação aqui online, uma pré-apresentação, se quisermos, do livro do Dr. Sérgio Vaz, Domine a Lei Imobiliária, que no fundo é um guia legal, um manual para qualquer investidor imobiliário e senhorio. Acho que é, de facto, algo que encaixa muito bem na visão da Aeroplus e na missão da Aeroplus de elevar a cultura do investimento imobiliário e do imobiliário em particular em Portugal, a cultura do senhorio. Acho que é uma ferramenta que era incontornável e este livro já foi pensado há mais de um ano. E portanto acho que alinha bastante bem. Muito obrigado pela visualização.